algumas pregações sobre paz, e eu estava a pensar o que é que eu vou falar acerca deste tema. E eu lembrei-me que quando eu trabalhei muitos anos com crianças, e lembrei-me de um conto, eu acho que é um conto indiano, já não me lembro bem a origem do conto, mas de um conto que quando nós falávamos sobre o fruto do Espírito e quando falávamos sobre paz, eu gostava de usar esta ilustração, que é a ilustração de um rei que chama vários pintores famosos do reino e ele dá-lhes uma indicação: eu quero que vocês pintem um quadro que reflita a paz. E então estes pintores, eles inspiravam-se, né? E vinham com aquelas imagens de tranquilidade, de um mar sereno, né? Das árvores tranquilas. Então todas aquelas imagens que nós associamos à paz. E o rei desagradou-se daquilo. Até que apareceu uma imagem de uma tempestade muito grande. E no fundo daquela tempestade, em cima de uma árvore, nós víamos um passarinho a dormir. E é engraçado que o rei disse: não, isto representa a paz. E eu hoje quero falar acerca de Jesus, o nosso descanso. Okay? Jesus é o nosso descanso. E nós vamos meditar basicamente em duas passagens bíblicas. Vamos começar por Hebreus, capítulo 4. E Hebreus capítulo 4, do versículo 9 a 11, nós vamos ler o seguinte: portanto, resta um repouso. Algumas traduções dizem um descanso, ok? Para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar neste descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E este exemplo de desobediência que ele está a referir aqui, tínhamos que ler o contexto, é o povo de Israel quando está no deserto e não consegue entrar na terra prometida. Porquê? Porque a fé deles foi colocada sobre as circunstâncias e não sobre a promessa que Deus tinha trazido sobre eles. Né? Então Deus imputou aquilo como desobediência, porque não foi um ato de fé. Então ele diz aqui, há uma promessa, Hebreus está a dizer, há uma promessa sobre o povo de Deus e essa promessa é o repouso ou é o descanso. Né? E ele diz, assim como Deus descansou das suas obras, nós também devemos descansar das nossas. Oi. E isto leva-nos a um lugar de meditação, a um lugar que nos leva até a cruz, aquilo que Jesus alcançou para cada um de nós. E leva-nos a posicionar-nos num lugar em que as nossas obras não devem prevalecer acima daquilo que Deus fez por cada um de nós. Por isso é que ele diz que é importante descansarmos dessas obras. Porque Jesus, ok? Ele levou sobre ele tudo aquilo que era suposto, ok? Aprisionar-nos, tudo aquilo que era suposto retermos no pecado, retermos nas trevas, todas as preocupações, todas as inquietações, todas as dores, todos os desfavores, tudo aquilo que de alguma forma, não é? Se apresenta como circunstância na nossa vida. E ele leva-nos a dizer, olha, entra num descanso. E é engraçado que a expressão que ele diz é entra. A expressão que ele usa é entrar. Então ele não está a dizer que nós temos que batalhar para chegar lá, que nós temos que conquistar, não é? Porque aí seriam as nossas obras. E ele está-nos a mandar descansar das nossas obras. Mas o que é que ele diz? Entra. Então é uma chamada para nós entrarmos, assim como eles foram chamados para entrar na Terra Santa, nós somos chamados para entrar no descanso de Deus. E nós dizemos, mas como é que nós entramos? É tão engraçado, o pastor Paul Yong-Chom, muitos de vocês conhecem,
o pastor Paul Yong-Cho, David Paul, né? Agora é David Paul Yong-Cho. Ele dá uma ilustração engraçada, não quero fazer dela teologia, mas eu achei engraçada e interessante. Ele diz que a vida do homem começou no dia do descanso de Deus. E isto faz-nos pensar, né? A nossa vida inicia, ou a vida do ser humano inicia no dia do descanso de Deus. É quase como um pronúncio daquilo que Deus quer trazer à nossa vida, não é? Em mim tu tens descanso. Então como é que eu entro no descanso de Deus? E isto leva-nos a uma passagem bíblica que todos nós conhecemos, que é Mateus 11. Todos nós já lemos isto várias vezes. A semana passada nós tivemos um tempo de evangelismo ali na rua. E foi uma bênção, irmãos. Quem é que teve? Carlos, foi uma bênção, não foi? Foi uma bênção. E é tão engraçado. Porque quando nós obedecemos, quando nós confiamos, nós percebemos que Deus assume o controle. Bom dia. Bem-vindos. Deus assume o controle. E quando nós estivemos ali naquela rua, nós não sabíamos exatamente ao que íamos, nem o que íamos fazer. Então a nossa posição é, vamos e Deus há de dirigir todas as coisas. E quando nós chegamos ali, nós começamos simplesmente a louvar, a cantar, né? E estávamos um bom grupinho aqui da igreja. Para a próxima vez, era giro ter a igreja toda lá fora. Mas nós estávamos ali a cantar e a louvar. E, literalmente, eu não sei quantas pessoas que estavam lá. Gracinha, tu estavas lá. Literalmente, nós sentimos que o ambiente mudou. Não foi, Daniela? O ambiente, a atmosfera mudou. Porquê? Porque a presença de Deus chegou naquele lugar. E a Selma, com aquela desenvoltura dela e a facilidade que ela tem, as pessoas passavam-se e elas metiam-se com ela. E as pessoas começavam a dançar e ali connosco, não é? E foi tão engraçado que de repente chega um rapaz, do nada. Porque hoje está tudo quietinho, mas para quem não conhece, isto é um ambiente de discotecas, bares, então nós temos sempre aqui muita confusão ao domingo de manhã com este movimento todo, né? De pessoas que não conhecem Deus. De pessoas que não conhecem esta transformação que Deus pode trazer à nossa vida. E houve um rapaz que passou e disse, não é aqui, têm que ir para ali, venham, porque é ali que eles estão. Então para onde é que ele estava-nos a levar? Para dentro de uma das discotecas. Então nós fomos, e eles têm, antes de se entrar na discoteca, têm uma zona de uma esplanada, um bar, não é? Então nós entramos todos e ficamos ali naquela zona a cantar e a louvar. E o Carlos dizia assim, sem medo. O Carlos virava-se e dizia, sem medo. E agarrava nos panfletos que nós tínhamos e começou a distribuir pelo pessoal ali no bar, não é? E eu ainda assim um bocadinho receosa, cheguei-me perto de segurança, não há problema. Ele assim com cara muito séria a olhar para mim. Não há problema. E deixaram-nos estar ali naquele meio. Não é? Viemos para fora novamente e encontramos 3 jovens. Encontramos várias pessoas, mas encontramos 3 jovens. E nós aproximamos-nos daqueles 3 jovens. E naquela altura eu senti desejo de falar com uma delas. E eu aproximei-me e falei com a Sandra. Era o nome daquela menina. E depois de falarmos um bocadinho, eu disse, Sandra, eu posso orar por ti? E ela disse, podes. E quando eu comecei a orar por ela, Deus começou-me a revelar o que é que eu devia de orar pela vida dela. E aquela menina abraçou-me e começou a chorar. Porquê? Porque ela precisava da presença de Deus na vida dela. E havia outro jovem sentado e outra rapariga, e a outra rapariga que estava com eles disse assim, ele também precisa de oração, orem por ele. E então houve pessoas do grupo que se aproximaram e começaram a orar e a falar com aquele jovem que estava ali na rua. E eu olhei para aquela menina que estava a dizer que ele precisava de oração e eu perguntei-lhe, tu és cristã? Sem juízos, sem julgamentos. E ela disse, sou. E eu comecei a abençoar a vida dela e a declarar o propósito de Deus sobre a vida dela. Novamente, sem juízos, sem condenação. Né? E eu comecei a declarar que havia luz da vida dela. Né? E que Deus iria usar
para trazer esta influência sobre a vida dos que o rodeavam. E ela dizia, eu estou aqui para ajudar estes dois, né? Eu estou aqui para ajudar estes dois. O que eu quero dizer com isto, irmãos, é que há muita gente sedenta da presença de Deus. E nós temos que trazer à nossa memória os dias em que nós andávamos ansiosos e cansados e sem Deus na nossa vida. Porque quando nós olhamos para este povo, quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta lá fora, esse sentimento tem que brotar dentro do nosso coração, que é um sentimento de compaixão. O mesmo sentimento que habitava em Jesus tem que começar a brotar na nossa vida. Um dia, eu acredito que Deus nos vai responsabilizar por estas pessoas que andam aqui fora e vai perguntar o que é que tu fizeste por elas. Igreja, talvez nós sejamos a porta e a oportunidade para que muitos deles conheçam Deus. O que é que nós estamos a fazer? O Carlos dizia assim, a igreja tem que estar preparada para receber estas pessoas. Irmãos, nós estamos preparados para receber aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que estão feridos, aqueles que estão doridos, aqueles que não têm liberdade porque não conhecem Deus. E esta passagem de Mateus, ela diz, e todos nós conhecemos, do versículo 11, do versículo 28, 11, 28 e 29 diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquelas pessoas, e estes cartõezinhos que nós distribuímos é o versículo bíblico que está impresso. Aquelas pessoas estão à procura porque estão vazias. Elas precisam de receber Deus para que haja alívio nas suas vidas. E eu estou a falar de pessoas lá fora. Quando nós olhamos para esta passagem, nós percebemos uma coisa muito engraçada. Nós percebemos que isto é uma chamada universal. Porquê que é uma chamada universal? Porque Jesus está a dizer todos. Então isto quer dizer que não é só para aqueles que não conhecem Jesus, mas também para a igreja. Tanto que Hebreus diz, o povo de Deus. Muitas vezes nós conhecemos Deus. Muitas vezes nós, em teoria, sabemos quem Deus é. Sabemos o que Deus faz. Mas passar da teoria para o coração nem sempre é simples, irmãos. Jesus está-nos, num primeiro momento, a chamar para recebermos um alívio. Num primeiro momento. E Ele não fica por aí, porque nós vamos desenvolver isto. Mas num primeiro momento, Jesus está a dizer o quê? Vinde a mim. Então, quando Hebreus diz, entra no meu descanso, como é que eu entro nesse descanso? Temos a primeira resposta. Nós temos que nos virar para Ele. Nós temos que ir a Ele. Entrar, não é? É como se uma porta estivesse aberta e eu entro. Apocalipse apresenta isto de uma forma diferente. Apocalipse diz, eu estou à porta e bato, se tu abrires a porta, eu vou entrar e vou estar contigo. Então há sempre uma ação de nós permitirmos que Jesus esteja presente. Hebreus diz, eu tenho que me esforçar para chegar a esse lugar. Então não é algo que eu vou conquistar, que eu vou ganhar, que eu vou, né, pela minha força, pela minha obra, mas eu tenho que saber caminhar nessa direção. Eu tenho que me aproximar de Jesus, eu tenho que olhar para Ele. Porquê? Porque a palavra de Deus diz, vinde a mim e eu te aliviarei. O que é que tu tens carregado que não tens sentido alívio? Ok? E nós temos que pensar que esta chamada universal que Deus traz à nossa vida é uma chamada para que, se eu estou cansado, e nós muitas vezes estamos cansados com muita coisa na nossa vida,
Estamos cansados do trabalho, estamos cansados de circunstâncias adversas que se nos apresentam, estamos cansados, de pessoas, de relacionamentos, estamos cansados porque o nosso corpo está doente, porque a nossa alma está doente, porque a nossa mente está doente. E Jesus diz, então vem a mim. Estamos sobrecarregados. O que é esta ideia de ser sobrecarregado? Não é só o cansaço. Não é só o cansaço. É aquela, parece que estamos a carregar uma milha extra e não conseguimos. Parece que há algo que a gente olha e diz assim, eu não tenho como sair deste lugar. Eu não consigo sair deste lugar. O sobrecarregado é aquele que está a clamar por socorro. É aquela pessoa que já não consegue abrir a Bíblia. É aquela pessoa que já não tem força para orar. É aquela pessoa que já não tem força para clamar. É aquela pessoa que se encontra num deserto. E nós ontem falávamos isto na reunião de mulheres, acerca do deserto. E nós perguntávamos o que é que tu fazes quando estás no deserto? O que é que tu fazes? Porque às vezes nós davam um exemplo de uma planta, porque estávamos a falar de raízes, de quão profundas devem ser as nossas raízes em Deus. Porque muitas vezes quando nós estamos com circunstâncias que são difíceis na nossa vida, nós tentamos, embelezar os galhos. Mas as raízes estão a secar. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Então, quando nós estamos supercarregados, é como se enviem uma boia de salvação. E Jesus está a dizer, eu sou essa boia. Vem a mim. Então, o primeiro momento é tu chegares diante de Deus, diante de Jesus e dizer, eu não consigo. Senhor, eu não tenho força para orar. Eu não tenho força para ler a Bíblia. Senhor, eu não tenho força para me levantar e para ir à igreja. Vá lá, sejam sinceros, quantos de nós, todos já passaram por situações destas? Quantos de nós já sentiram a nossa alma tão seca? Eu ontem dizia que quando nós estamos no deserto, estávamos a ler palavras, escrituras que falavam acerca de que mesmo no deserto, Deus mantém a folhagem seca para nós. A folhagem viva para nós. E eu estava a dizer, mas nós não conseguimos ver. Porque quando nós estamos no deserto, irmãos, aquilo que nós sentimos é o calor do sol, é a terra seca, é a ausência da água. Não é? E é neste lugar que Jesus chega e Ele diz, vem a mim. Agora eu estava a falar de pessoas lá fora. E as pessoas lá fora, elas vivem neste tormento da sua alma em busca de qualquer coisa, porque não conhecem Deus. Mas, igreja, nós conhecemos Deus. Nós conhecemos Deus. E nós temos que fazer um esforço para olhar para Jesus. Não me apetece, não consigo, não aguento. Ok? Arranja muletas, mas olha para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. Porque se nós não olharmos para Jesus, nós vamos secar. E Jesus diz que esta circunstância à nossa volta é uma circunstância aparente, porque Ele está lá. Porque Ele está lá. O dador da vida, a fonte de água, Ele está lá. Jesus é presente em cada circunstância, como o Ricardo orava. Mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu não vejo. Então, a primeira chamada que nós temos aqui, ok? É para vir a Jesus. Mas Jesus não fica por uma diretiva. Ele traz outra diretiva à nossa vida. Qual é a segunda diretiva? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Isto é ir além.
Isto é além do alívio. Eu não sei, eu tenho 2 atletas em casa. E às vezes quando eles vêm de um treino, e há muitos atletas aqui na igreja, às vezes quando eles vêm de um treino mais intenso, né, eles chegam a casa e dizem, epá, dói-me as pernas e hoje estou todo partido, o treino, né, foi muito intenso. O que é o alívio? O alívio é quando o treinador está a mandar fazer o exercício e eles estão a pensar, isto nunca mais acaba, isto nunca mais termina. E quando o treinador diz, chega, a gente, não é, Laura? Que alívio. Mas não para por aí, porque o que é que acontece? O que é que acontece com os músculos doridos, com as dores nas costas, não é? O que é que acontece? Eles precisam de parar e precisam de descansar. Eu não gosto de fazer exercício. E não gozem comigo, que muitos de vocês também não gostam. E eu agora, por questões de saúde, tenho que fazer. Então, eu como sou muito preguiçosa para me exercitar, eu disse à minha família, olha, estou a fazer anos, vocês compram-me uma bicicleta daquelas estáticas, que pelo menos eu faço exercício sentada. Então, eu comecei a fazer exercício e pronto, não se espantem, né? Para quem não faz exercício, eu só consigo fazer ali 15 minutos na bicicleta quando é suposto eu fazer meia hora. Mas o que é que eu faço? Eu ponho o meu telemóvel, escolho alguma coisa, alguma mensagem, alguma coisa qualquer que eu queira ouvir, um devocional ou assim, ponho os meus fones, arranjo um que tenha ali 15 minutinhos, porque eu sei que quando aquilo terminar, eu terminei o meu tempo. Ponho-me a fazer aquilo e quando está quase a chegar ao fim, eu digo, Deus, isto nunca mais termina. É? E quando termina, vem o alívio. Mas depois, quando eu saio da bicicleta, sabem quem não está habituado a fazer exercício? Quando eu saio da bicicleta, até parece que sai tonta. É? E as perninhas assim um bocadinho trêmulas. E o que é que eu tenho que ir fazer? Tenho que me sentar e descansar. Okay? Quando Jesus diz, coloca sobre ti o meu jugo, Ele está-nos a levar a um lugar diferente. É um lugar de parceria. O jugo o que é? É um fardo. É um peso. O jugo, nós usamos muito o exemplo do jugo que é colocado sobre o animal, não é? O pastor Douglas da Jesus Copy, ele dá uma ilustração engraçada sobre isto, que ele diz, olha, é como se Jesus te tivesse a chamar e o jugo tem espaço para 2 animais, não é? E ele diz, é como se Jesus estivesse a chamar e a dizer assim, olha, tira lá o teu jugo, vem para o meu jugo, portanto Jesus está lá no jugo dele, e tu colocas o teu pescocinho ao lado de Jesus. E há ali uma parceria. Né? Mas qual é a diferença deste jugo? É que neste jugo, que é o jugo de Jesus, tu começas a olhar para onde Jesus está a olhar. Tu começas a caminhar para onde Jesus está a caminhar. Ok? Já não é mais a tua obra, já não é mais o teu esforço, é aquilo que Jesus conquistou por ti e tu começas a ver aquilo que Jesus vê e a caminhar para o caminho que Jesus quer que tu caminhes. E Ele diz, toma o meu jugo. E vou-vos dizer uma coisa, irmãos, é muito mais do que um alívio. Porque quando nós chegamos a Deus e pedimos um alívio, recebemos uma oração, né, um conforto e o nosso coração fica mais tranquilo. Né? E a nossa fé até pode começar a brotar, a nossa esperança começa a brotar. Mas o jugo de Jesus é um chamado para uma obediência. É um chamado para uma entrega, é um chamado para uma renúncia. É um chamado em que Jesus está a dizer, agora não é mais o teu caminho, mas é o meu caminho. Agora é por onde eu ando e não por onde tu andas. Então isto vai muito além de um alívio e de olharmos somente para Jesus. Vai para uma posição em que nós caminhamos em fé. Em fé. Em direção àquilo que Jesus realmente fez por nós e conquistou por nós. É um lugar de entrega.
em que nós dizemos: Senhor, quando eu tomo o teu jugo, já não importa a minha vontade, já não importa o meu caminho, porque é um jugo de obediência. E eu estou a sujeitar tudo a Ele. Quando Jesus diz: aprendam de mim, é isto que Ele está a chamar. É isto que Ele nos está a levar. Jesus chama-nos a aprender um conhecimento, um entendimento que vem diretamente dEle. Então acabou o nosso achismo, acabou o nosso conhecimento, acabou, a nossa vontade. É um lugar de entrega. Senhor, até agora tem sido feita à minha maneira, de acordo com a minha vontade. A partir de agora que eu tenho o teu jugo, é a tua maneira e a tua vontade. E isto provavelmente vai nos levar a um lugar de renúncia, irmãos. A um lugar em que os teus sonhos, são levados diante de um altar de sacrifício. Como aconteceu com Isaac. Um lugar de sacrifício. Porque muitas vezes, irmãos, nós andamos cansados, frustrados, porque nós andamos a batalhar batalhas que Deus não tem para nós. Andamos a tentar conquistar coisas que Deus nunca planeou que nós conquistássemos. E nós precisamos de chegar a um lugar em que entregamos a nossa vontade a Deus. Nós precisamos de chegar a um lugar em que dizemos: Deus, não seja mais feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ok? E Ele diz, então, aprender. Porquê que eu tenho que aprender? Porque Ele diz: porque eu sou manso. E nós temos que perceber que esta rendição diante de Deus, é uma rendição diante de um Deus manso. Alguém que não te oprime, mas alguém que te acolhe. Alguém que sabe melhor do que tu e conhece mais do que tu. E Ele diz: e sou manso e humilde. E nós dizemos: como é que Jesus é humilde? A palavra de Deus diz que Ele se despojou. Porquê? Por ti e por mim. Como é que um Deus todo soberano, todo poderoso, omnipresente, omnisciente, se humilha a ponto de se despojar e fazer-se homem por ti e por mim? Que amor maior nós podemos encontrar? Que sacrifício maior nós podemos encontrar do que o sacrifício da cruz? Ele trabalha em nosso favor. Ele trabalha em teu favor. A obra da cruz foi este trabalho. Por isso é que Ele te chama a largares as tuas obras e assumires o seu jugo. Eu não sei como é que tu tens andado, mas há pessoas, irmãos, e na igreja, há pessoas que andam atormentadas na sua alma, andam atormentadas na sua mente, andam sobrecarregadas pelas circunstâncias da vida. E Jesus, Ele diz: olha para mim e aceita aquilo que eu fiz por ti. Olha para mim e caminha na minha direção e começa a ver aquilo que eu vejo. E isto é um chamado a caminhar em fé. Quando os israelitas olharam para a terra de Canaã, a fé esmoreceu, porque é o poder das circunstâncias.
Eles viram o número de pessoas, eles viram os gigantes. E de repente, tudo aquilo que Deus tinha falado, tudo aquilo que eles tinham vivido, todos os milagres que eles tinham experimentado, se diluíram. É o poder das circunstâncias. E às vezes, irmãos, entre eu e as circunstâncias são maiores. Mas se tu colocares Deus na equação, tu vais ver que as circunstâncias são bem menores. E às vezes nós esquecemos de colocar Deus no lugar que Ele tem, que é o controle da nossa vida. E Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Ele é a cura para a nossa alma, Ele é a cura para a nossa mente, Ele é a cura para o nosso cansaço. E às vezes Ele só está a dizer, olha, vem a mim. E agora vamos lá aprender a largar aquilo que não te pertence. Toma o meu jugo e deixa-me tomar controle. Nós vamos ler 2 passagens. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade, 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti. O que é que diz o resto do versículo? Digam. Que trabalhe para aquele que nele espera. Quem é que trabalha? Para quem? Então a questão é aqui, eu tenho esperado em Deus? Vamos ler Hebreus 6. E vamos ler Hebreus 6, versículo 18 e 19. E hoje cantamos sobre isto também. Para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Aqui eles entraram a correr. A fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu. Jesus é a nossa âncora. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus 12 fala sobre isto, acerca de olharmos para Jesus, porque tudo começa nele e tudo termina nele. Ok? Para aqueles que esperam no Senhor. Quem é que espera no Senhor? É a igreja. És tu, sou eu. Então aquilo que eu quero deixar com vocês hoje, irmãos, é que Deus está a trabalhar em nosso favor. Mesmo quando eu não vejo a água, mesmo quando eu não vejo as folhas verdes, mesmo quando eu sinto o calor, mesmo quando eu sinto a terra seca, Deus está a trabalhar em meu favor. E se calhar é a altura de eu chegar diante dele e dizer, eu quero olhar para ti. E eu não quero carregar mais isto sozinha. Porque eu sei que esta não é a minha batalha. Porque tu trabalhas em meu favor. E eu preciso, Senhor, que tu trabalhes em meu favor. Então eu rendo a minha vontade. E tal como a Abraão, eu trago em sacrifício diante de ti tudo aquilo que eu tenho retido na minha alma, na minha mente, tudo aquilo que eu tenho sido incapaz de lidar.
E eu quero entregar a Ti hoje. E peço-te para que tomes controle. Eu quero olhar para onde Tu estás a olhar. E eu quero caminhar na direção que Tu me estás a dirigir. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. E hoje é um apelo para aqueles que estão cansados. É um apelo para aqueles que precisam de água viva. Para aqueles que têm sentido que as batalhas que estão a travar são maiores, porque não têm conseguido ver Deus presente. E se tu hoje te sentes assim, independentemente da situação que tu estás a viver ou a circunstância que estás a viver, Jesus está-te a dizer: vem a mim. E quando tu vens a Jesus, não vens só por um alívio, porque Ele traz alívio. Então não é só uma questão de orarmos e sentir-te bem e confortável, mas é uma questão de chegares e renderes a tua vontade diante dEle. E eu quero te chamar a este altar de consagração nesta manhã. Eu quero que tu chegues a um lugar de entrega diante de Jesus e derrames a tua alma e digas: Senhor, eu não estou a conseguir sozinho. Eu preciso do teu alívio. Eu preciso do teu jugo. Então, se nesta manhã Deus está a falar contigo nesse sentido, eu chamo-te aqui à frente. Vem cá à frente. E deixa que Jesus ministre a tua vida. Sem vergonha, sem medo, porque Ele é manso. E Deus quer lidar com a nossa alma. Deus quer curar. Tu precisas respirar, Deus. Nós precisamos respirar, Deus. Nós precisamos perceber que Ele está presente. E aqui neste lugar começa a derramar a tua alma diante de Deus. Começa a dizer: Deus, eu não tenho conseguido, mas eu preciso. Deus, eu não tenho conseguido, mas eu sei que Tu estás lá. E começa a olhar com um olhar de fé para tudo o que Deus é. Começa a olhar com um olhar de fé. E eu vou pedir aos irmãos que estão nas cadeiras, porque eu acredito que Deus vai vos colocar estes irmãos no vosso coração. E eu vou pedir para vocês virem à frente e ministrarem vida, ministrarem alívio. Ok? E levem estas pessoas a um lugar de conforto na presença de Deus.
Senhor, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces as palavras que não conseguimos expressar. Senhor, Tu sabes como está a nossa alma, Senhor, e a nossa alma está sedenta da Tua presença. A nossa alma está sedenta, Senhor, do Teu aconchego, do Teu cuidado, Deus. E Deus, nesta manhã nós clamamos diante de Ti. Clamamos, Senhor, para que haja refrigério, que a nossa fé possa ser edificada. Deus, nós clamamos, Senhor, para que Tu possas ministrar a nossa alma, Senhor. E Tu possas, Senhor, trazer vida onde tem havido morte. Senhor, Tu nos possas libertar, Senhor, de todo o engano, Senhor. E, Senhor, que nos possas olhar, fazer olhar com um olhar de fé. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Vem ministrar, Senhor. Vem ministrar a nossa alma, Senhor. Oh, Senhor. Senhor, quando já não há força, Deus, quando não há fôlego, Deus, Tu és a nossa força, Tu és o nosso respirar, Senhor. Tu és a nossa vida. E, Deus, nós oramos por sopro de vida, Deus. Oramos por sopro de vida, Deus. Oramos por vida, vida, Deus. Senhor, que haja ânimo, em nome de Jesus. Que haja ânimo, Senhor. Senhor, que toda a mentira, Senhor, que o diabo tem lançado, todo o engano, Senhor, possa cair por terra, Deus. Oh, Deus, e que haja fé no nosso coração. E, Deus, que nós possamos ver aquilo que Tu vês, sentir aquilo que Tu sentes, Deus. Traz renovo, Senhor. Traz renovo quando estamos sedentos, Senhor. Traz, Senhor, alegria, restaura a alegria da salvação no nosso coração, Senhor. Restaura a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, traz alívio, Senhor, quando estamos cansados, Senhor, quando estamos sobrecarregados, Deus. Ensina-nos, Senhor, a carregar, Senhor, o Teu jugo. Ensina-nos a caminhar contigo, Senhor. Senhor, que possamos ver que Tu és presente, Senhor. Tu és presente quando nos deitamos, Tu és presente quando nos levantamos, Senhor. Tu és a nossa força, Tu és a nossa âncora, Senhor. Tu és a nossa âncora, a água, Senhor. Tu és a água viva, Senhor, que transborda em cada um de nós. E, Deus, nós oramos por essa água viva sobre a nossa alma, Deus. Oramos por refrigério, Deus. Oramos por refrigério, Deus, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos a um lugar de vida, a um lugar de vida, Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus, faz coisas novas, Senhor, na nossa alma. Cura as nossas emoções, Senhor. Cura, Senhor, a nossa alma. Sacia, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Deus. Precisamos de Ti, Deus. Glória. Um dia quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Errei tentando acertar, procurei outro lugar, mas só encontrei ao seu lado o melhor lugar.
lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao teu lado o melhor lugar. Me lembro que a tua mão sempre me sustentou, que mesmo tão distante não me abandonou. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar. És o meu tudo, o meu lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontro, não vou mais te deixar. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar.